Boa noite à comunidade que nos acompanha através da transmissão pelo Facebook. Damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas desta Casa Legislativa, registrando e agradecendo a presença dos colegas integrantes desta comissão, vereadores Márcio Fischer e Diogo Vaz, junto comigo, vereador Lucas Stoll, que presido a comissão. A pauta da nossa reunião ordinária desta data é a leitura e submissão a voto dos relatórios aos projetos de lei 026, 028, 029, 030 e 031 de 2024. O primeiro projeto, então, projeto 026-2024, está sob relatoria do colega vereador Márcio Fischer. Com a palavra, o relator. Boa noite a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Parecer número 020/2024. Projeto de lei número 26/2024, a emenda dispõe sobre a ampliação da licença maternidade das servidoras investidas no cargo de comissionado no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina, Rio Grande do Sul. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas do projeto de resolução número 26/2024, de iniciativa do Poder Legislativo que dispõe sobre ampliação da licença maternidade às servidoras investidas no cargo de comissionado no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina. Acompanha o projeto de resolução, exposição de motivos ao projeto de resolução legislativo número 26/2024, parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara, ata número 05/2024, do COPARP, Impacto Orçamentário e Financeiro, ato de designação de relatoria. O breve relatório passa análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas no artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, analisa e emite posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento e voto do relator. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face de interesse local, encontrado amparo no artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal de 1988. O projeto de resolução versa sobre matéria de competência da mesa diretora da Câmara de Vereadores. O projeto de resolução vem por objetivo regulamentar a ampliação em 60 dias do período de licença maternidade concedida à servidora gestante investida em cargo comissionado da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 14 de maio de 2024, relator vereador Márcio Fischer. Isso aí, presidente. Feita a leitura do relatório, abrimos espaço para discussão do mesmo. Sem discussão, para o voto, gostaria que fosse no microfone, para registrar no vereador Diogo. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei 028/2024, que está sob relatoria do colega vereador Haroldo Deves, em ausência justificada, e será lido o relatório pelo colega Diogo Vaz. Com a palavra, vereador Diogo. Relator Haroldo Deves, relator Poder Executivo, emenda autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação Beneficente do Hospital Oswaldo Cruz e da outras providências. Vem a análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei ordinária número 28/24, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos à Associação Beneficente do Hospital Oswaldo Cruz e da outras providências. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara, ofício executivo número 36/24, que autoriza ato de designação de relatorias. O breve relatório passa análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. O projeto de autoria do Poder Executivo visa repassar até o montante de R$500 mil para a Associação Beneficente Hospitalar Oswaldo Cruz, portadora do CNPJ 21-194-889-00165, com o objetivo de auxiliar na manutenção da infraestrutura hospitalar, na aquisição de insumos e equipamentos, prestação de serviços e nas demais atividades desenvolvidas pela associação. Bem como a associação terá o prazo de 12 meses após o repasse dos recursos para a devida comprovação da utilização mediante a apresentação de recibo ou documento contábil. Ainda, o presente projeto trata-se de matéria orçamentária devido ao artigo 56, segundo A,
item 3 do regimento interno, no qual refere-se à instituição de parcela que gerará nova despesa pública. Diante dos fundamentos aqui expostos, a relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação na matéria pelo rito ordinário para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 14 de maio de 2024, vereador Haroldo Deves, e esse é o relatório. Feita a leitura, abre espaço para discussão. Votação, vereador Márcio. Com o relator. Com o relator. Vereador Diogo também e eu também. Então, por unanimidade, provamos o parecer exarado pelo relator. Próximo projeto da pauta, 029, está sob relatoria do colega Márcio Fischer. Com a palavra, o relator. Parecer número 23/2024. Projeto de lei número 29/2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público o enfermeiro 40 horas e dar outras providências. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei número 29/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público enfermeiro ou enfermeira 40 horas e dar outras providências. Acompanha o projeto de lei e sua justificativa, parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores, impacto orçamentário e financeiro, número 12, atos de designação de relatorias. O breve relatório passa análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, analisa e emite posicionamento e vota nos seguintes termos. Posicionamento e voto do relator. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face de interesse local encontrado amparo no artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal de 1988. O projeto de lei solicita a contratação temporária de enfermeiro 40 horas para substituir a servidora Débora Avelio Pinheiro, enfermeiro 40 horas, lotada no PSF Kennedy, pois essa deverá ficar afastada do trabalho por 180 dias, conforme atestado médico. Será necessária a contratação temporária de um profissional de enfermagem, pois uma unidade de saúde não pode funcionar sem um profissional enfermeiro. Não é permitido pelo Conselho Federal de Enfermagem, COFEN. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para a posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 14 de maio de 2024, relator vereador Márcio Fischer. Feita a leitura do relatório, abrimos espaço para discussão. Sem discussão, votação. Com o relator. Também, voto com o relator. Por unanimidade, aprovamos o parecer exarado pelo relator. Próximo projeto da pauta, projeto de lei número 030 de 2024, que está sob minha relatoria, portanto, inicio a leitura. Relatório. Vem análise desta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 030 de 2024, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 3813 de 2018, que cria novo quadro de cargos em comissão e funções gratificadas e estabelece atribuições do município de Horizontina. Acompanhe o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara, o impacto orçamentário e financeiro, a declaração do ordenador da despesa, a ata do Coparpes número 06/2024 e, por fim, o ato de designação de relatorias. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais e com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do regimento interno desta Casa, eu analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. O projeto de autoria do Poder Executivo tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal 3813 de 2018, que cria novo quadro de cargos em comissão e funções gratificadas e estabelece atribuições do município de Horizontina. Conforme a exposição de motivos, o projeto cria mais um cargo de assessor de procurador e justifica a criação ao falar no aumento de trabalho e na pretensão de ampliar os serviços prestados pela Procuradoria do município, estabelecendo um controle efetivo e rigoroso da legalidade dos atos administrativos e formando câmaras de conciliação e julgamento. Ademais, as despesas decorrentes deste projeto não ultrapassarão o limite dos 48,60% da receita corrente líquida, conforme previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ainda, o presente projeto trata-se de matéria orçamentária devido ao artigo 56, inciso 2º, a linha A, item 3 do Regimento Interno, o qual refere-se à instituição de parcela que gerará nova despesa pública. Por isso, o projeto veio acompanhado de estudo de impacto orçamentário e financeiro e da declaração do ordenador de despesa, no qual constatou-se que haverão recursos suficientes para a execução das despesas decorrentes da expansão dos cargos mencionados. Diante dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 14 de maio de 2024, vereador Lucas Edstol, relator deste projeto. Feita a leitura, abre espaço para discussão. Para votação. Com o relator. Com o relator. Então, por unanimidade, aprovou-se o parecer exarado pelo relator. Próximo projeto de lei número 31 de 2024, de relatoria do vereador Haroldo Deves, cujo relatório será lido pelo colega vereador Diogo Vaz. Com a palavra, vereador Diogo. Número da matéria 3124, relator Haroldo Deves, autor Poder Executivo, relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei número 31 de 2024, que cria o cargo de enfermeiro 40 horas e agente administrativo 40 horas, e altera a lei número 1010, de 18 de dezembro de 1990 e dá outras providências. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara, impacto orçamentário financeiro número 12 e número 13, declaração do ordenador de despesa, ata do Coparp número 6 de 2024, ofício executivo número 34 de 2024 e ato de designação de relatorias. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, e analisa e emite o posicionamento de votos nos seguintes termos. O projeto de autoria do Poder Executivo visa instituir a alteração do número de cargo de provimentos efetivo da categoria funcional do quadro geral de servidores, visto que na categoria funcional enfermeiro serão criados um cargo, bem como na categoria agente administrativo serão criados um cargo 40 horas, o mesmo destinado à Secretaria Municipal de Educação. Visto que as despesas decorrentes da execução dessa lei serão oriundas de dotações orçamentárias próprias e não ultrapassarão o limite de 48,60% da receita corrente líquida, conforme previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000. Ainda, o presente projeto trata-se de matéria orçamentária devido ao artigo 56.2a, item 3 do Regimento Interno, no qual refere-se à instituição de parcela que gerará novas despesas públicas. Apresentou-se o impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador da despesa, no qual constou-se que haverá recursos orçamentários suficientes para a execução das despesas decorrentes da criação e expansão dos cargos mencionados. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 14 de maio de 2024, vereador relator Haroldo Deves. Feita a leitura do relatório, abro espaço para discussão, para votação. Com o relator. Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade, aprovamos o parecer exarado pelo relator. Próximo projeto da pauta seria o projeto de lei número 32 de 2024, emendado da seguinte forma: altera o parágrafo 4º do artigo 1º, o artigo 6º e o anexo único da Lei Municipal número 4185 de 2023, que dispõe sobre o plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência social do município de Horizontina. Este projeto fora hoje, estava pautado para a nossa reunião de hoje, porém, hoje à tarde, ele foi retirado de tramitação de forma justificada pelo Poder Executivo Municipal, que era, então, o autor, era quem propôs esse projeto. Então, dessa forma, ficamos desnecessário se mostra a análise de um projeto retirado. Sendo essas deliberações da nossa reunião ordinária, eu passo a palavra para o nosso assessor Maicon, que fará a leitura da nossa ata. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Ata da reunião 9/2024. Aos 14 dias do mês de abril do corrente ano, às 18h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Horizontina, reuniram-se os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas.
Aberta a reunião pelo presidente da comissão, procedeu-se à verificação do quórum. Presentes os vereadores titulares Lucas Edstall e Márcio Fischer. Ausente o vereador Haroldo Devens por motivos particulares. Presente o vereador suplente Diogo Luiz Vaz. Ato seguinte, passou a pauta da reunião com a apresentação de voto dos relatores, análise e elaboração de parecer da comissão das seguintes matérias. Projeto de lei número 26/2024, dispõe sobre a ampliação da licença maternidade a servidoras investidas em cargo comissionado no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina, relatado pelo vereador Márcio Fischer. Projeto de lei número 28/2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação Beneficente Hospitalar Oswaldo Cruz e da outras providências, relatado pelo vereador Haroldo Devens. Projeto de lei número 29/2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público enfermeiro 40 horas, relatado pelo vereador Márcio Fischer. Projeto de lei número 30/2024, altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3813 de 2018, que cria novo quadro de cargos em comissão e funções gratificadas e estabelece atribuições no município de Horizontina, relatado pelo vereador Lucas Edstall. Projeto de lei número 31/2024, cria cargo de enfermeiro 40 horas e agente administrativo 40 horas e altera a lei número 1010 de 18 de dezembro de 1990 e da outras providências, relatado pelo vereador Haroldo Devens. Ainda o projeto de lei número 32/2024, que altera o parágrafo 4º do artigo 1º e artigo 6º e o anexo único da Lei Municipal número 4.185, de 10 de agosto de 2023, que dispõe sobre o plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de providência social, RPPS, do município de Horizontina, sendo retirado de pauta hoje pelo Poder Executivo. Todas as matérias tiveram o voto dos seus respectivos relatores lidos e colocados em discussão e em seguida em votação, sendo todos aprovados por unanimidade pelos presentes, transformados em parecer da comissão. Não havendo mais assuntos, a ata vai assinada digitalmente pelos vereadores membros da comissão presente à reunião. Lucas Edstall, presidente da COF, Márcio Fischer, membro da COF, Diogo Luiz Vaz, membro suplente da COF. Feita a leitura da ata, se alguns colegas integrantes quiser fazer alguma observação. Foi observada a retirada do 32? Tá bem. Então, acredito que sem observações podemos considerar a ata aprovada, então, por unanimidade de votos. Agradecemos, então, encerrando a presente reunião, agradecemos a presença dos nossos integrantes, vereadores Márcio e Diogo, também do nosso assessor Maico, que assessora essa comissão, os demais assessores aqui presentes, registrando também a presença da vereadora Ana Denise, que faz parte da próxima comissão que fará a reunião. E encerramos a presente reunião agradecendo a todos e desejando a todos uma ótima semana.